para pensarmos sobre essas duas espadas, eu convido para ler Lucas capítulo 22, versículos 34 a 39. Diz assim: Mas ele, isto é, o Senhor Jesus, disse: Digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. E disse-lhes, ainda o Senhor Jesus dizendo para os seus discípulos: Quando vos mandei sem bolsa, alforge ou alparcas, faltou-vos porventura alguma coisa? Eles responderam: Nada. Disse-lhes, pois: Mas agora, aquele que tiver bolsa, tome-a, como também o alforge, e o que não tem espada, venda a sua capa e compre-a. Porque vos digo que importa que em mim se cumpra aquilo que está escrito, e com os malfeitores foi contado. Porque o que está escrito de mim terá cumprimento. E eles disseram: Senhor, eis aqui duas espadas. E ele lhes disse: Basta. E saindo, foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. O que me levou a fazer este vídeo é que eu vi um comentário sobre estes versículos, principalmente baseando-se nas duas espadas, que o Senhor, com a sua palavra basta, no final do versículo 38, estava sugerindo que para que cumprisse o que está no versículo anterior, e com os malfeitores foi contado, diz assim: Porque vos digo que importa que em mim se cumpra aquilo que está escrito, e com os malfeitores foi contado. Então, no comentário desta pessoa, ele estava dizendo que o Senhor Jesus, para que ele, ou que Deus, cumprisse o que estava em Isaías capítulo 53, versículo 12, falou sobre a espada. E também, quando eles apresentaram as duas bastavam para que se cumprisse essa profecia. E que estes malfeitores, foi naquele incidente em que aqueles soldados do sumo sacerdote prenderam o Senhor Jesus como malfeitor ou com os seus discípulos como malfeitores. Mas será que realmente é esta a interpretação desta passagem? Bem, vamos dar um panorama geral e destacar alguns pontos, né, nesta leitura que fizemos. Mais cedo no seu ministério, o Senhor mandou os discípulos saírem com o mínimo, sem bolsa, sem alforge e sem sandálias. As coisas básicas seriam suficientes para eles, e assim sucedeu. Eles tiveram de confessar que não lhes faltou nada. Esta situação, sem dúvida, era uma situação que ia mudar agora, porque primeiramente eles foram enviados à nação de Israel. Não era para entrar na casa ou nos lugares dos samaritanos, na terra dos samaritanos, na casa dos samaritanos, tampouco os gentios, mas era para visitar somente os judeus. E vemos que, com a presença do Senhor Jesus, com os milagres que ele fazia, vemos que as portas se abriam para esses discípulos. Era franca. Mas agora ele estava a ponto de deixá-los, e eles entrariam numa nova fase de serviço para ele. Seriam expostos à pobreza, à fome e ao perigo, e seria necessário fazer provisões para suas necessidades diárias. Agora deveriam levar uma bolsa, um alforge, ou seja, uma lancheira, ou seja, também de outra maneira, uma bolsa era com dinheiro, o alforge era se prover de comida, e na ausência de uma espada deveriam vender a sua capa e comprar uma. O que o Salvador queria dizer quando falou para os discípulos comprar uma espada? Parece claro que ele não tinha a intenção de que usassem a espada como arma ofensiva contra outras pessoas, literalmente. Isso seria uma violação
dos seus ensinos em passagens como, por exemplo, João capítulo 18, versículo 36, ele disse: "O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim." Passagens também como Mateus capítulo 26, versículo 52, ele disse: "Todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão." Também note o que diz Mateus capítulo 5, o que o Senhor diz em Mateus capítulo 5, versículo 44. "Amai os vossos inimigos." Outra ocorrência também temos em Mateus capítulo 5, versículo 39, e confere com 2 Coríntios capítulo 10, versículo 14. "A qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra." Então, o que Jesus quis dizer com espada? Dado ao contexto, e veja principalmente o versículo 38, podemos ver que o Senhor usava uma linguagem figurada. O versículo 37 explica por que era necessário agora para os discípulos levar dinheiro, bolsa, alforge e a tal espada. O Senhor estivera com eles até este ponto, providenciando suas necessidades temporais. Logo ele os deixaria, em cumprimento da profecia de Isaías 53, versículo 12. O que diz lá? Note: "Por isso lhe darei a parte de muitos." É isto que diz Isaías capítulo 53, versículo 12. "Por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores." Até aí temos o versículo 12 de Isaías capítulo 53. As coisas a respeito dele tinham um fim, a respeito do Senhor Jesus, neste mundo, como homem, isto é, sua vida e seu ministério na terra chegaria ao fim por ser contado com os transgressores. Os discípulos compreenderam o Senhor de maneira totalmente errada. Eles apresentaram duas espadas, sugerindo que, por certo, essas seriam suficientes para quaisquer problemas que surgissem. O Senhor Jesus terminou a conversa dizendo: "Basta." Aparentemente, eles pensaram que poderiam repelir a tentativa dos seus inimigos de matá-los pelo uso das espadas. Esse pensamento havia passado bem longe da mente de Jesus. A frase que temos, "contado com os transgressores", tanto aqui em Lucas capítulo 22, como Isaías capítulo 53, versículo 12, está ligado com o Senhor Jesus ser crucificado entre dois malfeitores. Como, por exemplo, também Isaías capítulo 53 disse que ele esteve com o rico na sua morte. Aonde nós encontramos isto? Temos José de Arimateia, que era um senador honrado, um homem rico, e ele cedeu o seu sepulcro novo, que estava no horto, perto do Calvário, onde Cristo foi crucificado, e lá foi colocado. Então, não está dizendo, não é uma sugestão, uma referência, não está dizendo que quando eles prenderam o Senhor Jesus, o prenderam por ele ser um malfeitor, um criminoso. E a pergunta que ele fez: "Viestes com espada, com porrete para me prender como se prende um criminoso?" Ele estava querendo dizer que, para que tanta arma? Eu não estava com vocês no templo, eu não era uma pessoa que me assentava com vocês pacificamente explicando. Ele nunca agiu como um criminoso e não prenderam ele como um criminoso, mas a atitude deles, ao levar, parecia que ele representava um risco. Como, de fato, só pelas suas palavras, nós vemos que, ao dizer que ele era, "eu sou", eles caíram por terra, mas nunca houve resistência da sua parte. Esse discurso
final do Senhor, trazido unicamente por Lucas, aqui no capítulo 22, é impropriamente designado de discurso da espada. Assim como o prenúncio da negação de Pedro representa um indício do perigo interior, assim Jesus descreve agora aos discípulos a aflição exterior que os esperava. Na hora da despedida, Jesus lembra aos discípulos os dias passados em que eles o enviaram sem sacola e sandálias. Era a ocasião em que ele enviou os 12. Note Lucas capítulo 9, versículos 1 a 6, e também os 70, em Lucas capítulo 10, versículos 5 a 8, para proclamar o Evangelho. Naquela ocasião, eles não tinham nem carência, nem preocupações, encontravam muitos ouvidos e corações abertos. Após o retorno, puderam até mesmo relatar sucessos na obra. O nome de seu mestre viabilizava tudo de que precisavam. Como um catequizador, Jesus lembrava os discípulos de suas experiências daquele tempo, deixando-os responder pessoalmente se passaram por necessidades antes de prosseguirem em seu discurso. O Senhor revela aos discípulos que doravante será diferente. Para poder exercer o ministério apostólico, eles devem munir-se de todas as coisas necessárias. Já não podem contar com a hospitalidade dos tempos anteriores. Quem tem uma sacola deve levar e usá-la. Quem não tem sacola nem bolsa deve vender a capa e comprar uma espada. O sentido é, além de sacola e bolsa, é imprescindível levar uma espada. De acordo com o contexto, Jesus expressa a seguinte ideia: quem precisa de sacola e bolsa não pode contar com a possibilidade de receber o necessário a qualquer instante. Quem precisa mais de uma espada do que uma capa deve temer mais a maldade das pessoas que as intempéries. É uma situação dessas que Jesus visa explicitar por meio de seu linguajar figurado. O destino do Senhor de em breve ser o Messias crucificado acarreta perigos e perseguições aos discípulos. Jesus baseia-se em uma palavra da Escritura do capítulo de Isaías, capítulo 53, que profetizava o seu destino de sofrimento. Se Jesus é contado entre os malfeitores conforme o desígnio de Deus, os discípulos não podem esperar nada melhor para si. A frase seguinte, no versículo 37, porque o que foi determinado para mim está sendo terminado, é entendido de maneira distintas. Geralmente se interpreta tem um fim. No grego seria echei telos, como ser consumado, ou interpreta, ou talvez cumprido. Os discípulos mostraram-lhe 2 espadas, porque entendiam que Jesus lhes recomendava que se munissem de uma espada para a realização de seu ministério, a fim de rechaçar ataques hostis. Alguns comentaristas pensam que se trata de 2 facas de abate necessárias para a preparação do Cordeiro da Páscoa. Como o Novo Testamento não comprova que tal ferramenta era necessária para essa finalidade, essa explicação não possui qualquer relevância objetiva. A resposta do Senhor, basta, contém um sentido de que, em vista de todo o diálogo, basta de assunto. Estou vendo que vocês não me entenderam. Então, este basta tem esse sentido de que o Senhor deixou o assunto de lado quando eles apresentaram aquelas 2 espadas
É interessante que eles não apresentaram o alforge, não apresentaram a bolsa, o dinheiro, mas somente a espada. Então, podemos ver que os discípulos tinham uma mente muito carnal. E depois nós vemos bem caracterizado em Pedro, quando ele puxou da espada e cortou a orelha do servo do sumo sacerdote. Foi onde o Senhor Jesus disse para ele guardar a espada. Se você gostou deste vídeo, deixe seu joinha, isso nos ajudará a divulgá-lo. Também não se esqueça de inscrever-se em nosso canal. Ative o sininho das notificações para que você receba os novos vídeos. Deixe seus comentários. Obrigado por assistir este vídeo.